Com o propósito de divulgar a doutrina dos espíritos, o Caminho de Luz, Centro de Estudos Espírita, elaborou mais esta obra. Suicídio, tema difícil de ser abordado, mas necessário. Conforme pesquisas, 2 em cada 10 pessoas pensam ou já pensaram no suicídio como solução para seus problemas. Com o fim da vida, os sofrimentos que enfrentamos simplesmente desapareceriam, pois ao morrer tudo deixaria de existir. Mas o Espiritismo revela, não é bem assim, que o suicídio nada mais é do que um doloroso engano. Com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, muitos casos de suicídio podem ser evitados. Essa é a intenção da presente apresentação. Antes de fazermos a nossa prece de abertura, eu passo alguns recados da casa, reforçando mais uma vez e com muita persistência e com muita esperança também, falar sobre o nosso Evangelho no lar, da importância de se fazer o Evangelho no lar, principalmente nesse momento que nós passamos por tantas dificuldades nesse planeta, por tantas guerras, conflitos de interesses econômicos, enfim. E como sempre nós dissemos aqui, que a base da humanidade, a base da fraternidade, a base da prática da caridade, da amizade, do respeito, inicia-se na família. Para que a nossa humanidade seja cada vez melhor, é necessário que nós tenhamos uma família sólida, uma família crente em Deus e uma família que receba Jesus no seu meio, para que a gente possa cada vez mais adquirir os conhecimentos que esse nosso irmão divino nos trouxe, para que cada vez mais a gente possa adquirir conhecimentos para poder superar todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, fortalecendo cada vez mais a nossa família, formando homens e mulheres de caráter sólidos, de caráteres honestos e cada vez mais fraternos. Essa é a palavra mágica que está dentro das palavras das leis divinas de Deus, que é a fraternidade. Amor, fraternidade, caridade, respeito. Então, que nós devemos praticar, sim. E nós espíritas temos essa obrigação de praticar pelo menos uma vez por semana, dedicar lá uma meia hora por mês, por semana, representam aí 24 horas por ano, não é nada. Então vamos dedicar pelo menos uns 30 minutos por semana para que a gente possa praticar realmente o Evangelho do Lar e fortalecer o crescimento dessas crianças que estão chegando agora, principalmente. E agora então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecer a Ele pela oportunidade desta vida. Agradecer a Ele por todos esses dias que nós pudemos ter a oportunidade de exercitar o nosso aprendizado aqui nesse planeta. Agradecer a Ele por ter dado a oportunidade de vivermos mais o dia de hoje. Agradecer a Ele pelo nosso teto, pelo alimento que não falta às nossas mesas, pelo agasalho que nos conforta, pela segurança que Jesus nos leva até os nossos lares. Agradecer a Deus pelo nosso trabalho físico e o trabalho espiritual. E principalmente, agradecer a Deus por ter colocado em nosso caminho
o nosso amigo, o nosso irmão, o Divino Mestre Jesus. Esse que com as suas palavras e seus ensinamentos nos traz conforto e alivia todas as nossas tensões e as nossas aflições e angústias. Amigo Mestre, que o trabalho hoje dessa casa seja repleto de luzes e que nós possamos, num único pensamento, unir ao pensamento do plano espiritual e doar de nós todo o amor necessário para que as pessoas que aqui hoje se encontram em busca de auxílio possam realmente encontrar na luz de Jesus o seu conforto e a sua esperança. Que assim seja, graças a Deus. E para a palestra de hoje, nós vamos chamar o Márcio. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse ambiente, para mais uma noite de reflexões. E o tema que nós selecionamos para a noite de hoje é um tema um tanto quanto delicado, mas necessário, especialmente no momento atual, nós tratarmos a respeito do suicídio. Esse tema já foi tratado por mim mesmo há exatamente 1 ano nesta casa. Estava observando e foi feito essa apresentação em setembro de 2012, momento no qual nós passamos aqui na nossa cidade por algumas situações que me levaram a falar sobre esse tema. E agora então seria uma revisita a esse tema, baseando-se nas situações que ocorreram com o pessoal, com os músicos, né? Que nós tivemos o Chorão, do Charlie Brown Jr., de 42 anos, que há 6 meses, através de uma overdose, acabou desencarnando. E agora, recentemente, na madrugada do dia 9 de setembro, nós tivemos também o outro músico desta mesma banda, o conhecido como Champignon, de 35 anos, também desencarnando através de um suicídio. Fato interessante que no dia 10 de setembro, ele morreu no dia 9. E o dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então esse tema é um tanto quanto delicado, mas necessário nós abordarmos nas casas espíritas. O livro Constituição Divina, do Richard Simonetti, nos orienta aos palestrantes espíritas, pedindo para abordarmos esse tema de uma forma frequente nas reuniões públicas, porque pelo menos 20% das pessoas, de nós, seres humanos, pensam ou já pensaram no suicídio como solução dos seus problemas. Então, ele pede que de tempos em tempos esse tema volte a ser abordado nas casas espíritas, porque, segundo ele, segundo a doutrina, se essas pessoas tiverem um esclarecimento sobre as consequências do suicídio, eles acabam por modificar as suas disposições. Ou seja, ele não vai saltar do trem antes de chegar à estação para o desembarque.
Temos algumas estatísticas para que a gente tenha algumas informações mais atualizadas, que saíram agora na Folha de São Paulo, depois do caso desse músico Champignon. Um estudo feito com 15.629 suicídios. Então eles apanharam todos esses casos e fizeram uma coletânea e perceberam que mais de 90% dos casos se trata de transtornos mentais, ou seja, as pessoas que praticaram o suicídio, 90% delas tinham algum tipo de transtorno mental. E é válido lembrar que transtorno mental não quer dizer loucura, é diferente. Então nós temos aí como transtorno mental que muito acomete a sociedade atual, a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e também o que mais acomete jovens, a dependência do álcool e das drogas. E os riscos se agravam quando você tem dois dessas situações combinando-se. Por exemplo, se nós temos a depressão e o alcoolismo ao mesmo tempo, os riscos são ainda maiores. Dentro do Ministério da Saúde, no ano de 2006, foi criado o Programa de Prevenção ao Suicídio, onde eram previstas campanhas para informar o que é um problema de saúde que pode ser prevenido. Também estavam previstas intervenções em caso de tentativas mal-sucedidas, ou seja, como que o sistema de saúde poderia acolher essas pessoas de forma a evitar uma nova tentativa. E também a própria educação, a capacitação dos profissionais de saúde para poder identificar um potencial suicida. Mas, infelizmente, 7 anos esse programa foi criado e quase nada saiu do papel. Mas nós temos como meta identificarmos o que é que nós podemos fazer em relação a esse problema que acomete não só exatamente a pessoa que se suicida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5 a 10 pessoas são afetadas por essa morte traumática, ou seja, aqueles que estão ali perto da pessoa que se suicida têm problemas emocionais que podem ser agravados e trazer uma grande repercussão negativa na vida, então, de 5 a 10 pessoas em média. Mais alguns dados só para nós começarmos a falar sobre o tema em si. De acordo com o DataSUS, em 2011, no Brasil nós tivemos 9.852 casos de suicídio no Brasil. Ou seja, isso significa mais de 25 pessoas por dia. É um número alarmante, mas ao mesmo tempo, em comparação ao número de suicídios mundial, as médias mundiais, graças a Deus, o Brasil não é, nesse caso, um dos primeiros. Ele tem uma taxa ainda baixa de suicídios. Então, 9.852 pessoas se suicidaram e, ao mesmo tempo, só para a gente ter uma base, foram 5.450 pessoas que se afogaram e 1.051 pessoas que morreram em incêndios. Só para a gente ter mais ou menos uma noção do número de fatos, que foram acometidos pelo suicídio. E aí nós vemos que, dentre esses 9.852 casos, segundo as estimativas, 90% deles poderiam ser evitados, porque são transtornos mentais tratáveis. Então, o nosso papel é justamente esse: identificarmos ao nosso redor as pessoas que, por algum motivo, por alguma situação específica, tenham esse pensamento suicida.
de cada 4 pessoas, uma tentará de novo o suicídio no ano seguinte. Então, tomar cuidado com as pessoas que falam muito em se matar, que falam muito em deixar essa vida, porque realmente aquele ditado de que cão que ladra não morde, na verdade, no caso do suicídio, não é bem assim. A pessoa, quando fala, ela realmente está buscando um auxílio nosso, e nós precisamos escutar. A causa, geralmente, fora dos transtornos mentais que nós colocamos, a causa geralmente vem por conta de um desencarne de um ente querido e que a pessoa fica muito triste, ou por conta de problemas de relacionamento, desemprego, a situação financeira difícil, o fracasso profissional, doenças e problemas financeiros que todos nós somos, factíveis de ter esse tipo de problemas. Então a causa, na verdade, é um descontentamento com algum fato da vida. E aí procura-se essa fuga ao sofrimento de forma enganosa, ou seja, é uma falsa solução que as pessoas, quando não têm o conhecimento espírita, acabam tendo, achando que o problema vai se resolver. Nós sabemos que tudo que acontece com a gente, tudo, exatamente tudo, não é por acaso. Então, as dificuldades, os reveses, as decepções, os problemas que nós passamos, são experiências que nós devemos vencer, pois trazem para nós o sentido de ser. O nosso crescimento espiritual se dá através dessas dificuldades. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: bem-aventurados os aflitos. Os Espíritos afirmam que os melhores preservativos contra o suicídio são a confiança no futuro e a nossa resignação. Felizes são, então, aqueles que suportam as tribulações da vida. Nós, então, identificamos que o sofrimento é um degrau na escada evolutiva. Temos 2 tipos de suicídio: aquele direto ou consciente, que a pessoa realmente elimina a vida orgânica, imaginando se livrar da dor, não supera as dificuldades e acaba, ao mesmo tempo, agravando-a. E temos também o suicídio indireto ou inconsciente, a pessoa que vai sendo dominada por uma tristeza, vai se abatendo pouco a pouco, até com que o corpo perca as suas resistências físicas e ele acaba desencarnando. Em geral, esse tipo de situação acontece quando a pessoa, então, tem uma visão muito estreita e imediatista da vida. Não considera que nós temos a vida espiritual, apenas acredita na vida material, que finalizando aqui, tudo se acaba, tudo se resolve. Não entende, então, que não é o momento final a questão da morte. Ou então ele acha que ele vai encontrar uma situação melhor, ou até mesmo vai encontrar os entes queridos, aqueles que fazem muita falta a ele, quer se juntar a eles, então acha que essa será a solução. Nós identificamos que há aí um grande desconhecimento da vida espiritual. Vejam algumas cartas, que as pessoas deixam quando desencarnam e deixam um recadinho para a família. Elas dizem assim: desculpa, eu não consegui. Ou seja, a pessoa não está se sentindo valorizada, não está se sentindo capaz de ter forças para superar, e aí coloca um bilhetinho como esses. Mais triste ainda é quando nós vemos crianças e jovens colocando um bilhete assim: eu não deveria existir. Ou seja, a criança se acha culpada pelas dificuldades que a família passa, pelas brigas dos pais. Então aí há um alerta a todos nós
sobre aquilo que nós falamos perto das crianças, porque elas podem entender de uma forma inadequada e acontecer que ela venha a cometer esse tal ato, pensando que ela é o motivo maior da briga dos pais. Para aquele que não crê, então, na eternidade, se torna lógico pensar no suicídio, porque assim nós estaríamos abreviando as nossas dificuldades, as nossas misérias. As ideias materialistas, como nós falamos, são as que mais incentivam a pessoa a cometer tal ato. A pessoa não acredita, duvida daquilo que virá, não acredita que ela terá uma continuidade após a morte. Então, já que eu estou passando por dificuldades, eu vou abreviar essas dificuldades e vou cometer tal ato. Vejam que a presença da religião diminui drasticamente o número de pessoas que pensam desse modo, que têm essa visão mais imediatista, mais material. O Espiritismo, por si só, vem com esse propósito também, de evitar um número considerável de suicídios. Não queremos dizer também que não há casos de suicídios entre os espíritas. Existem, infelizmente. Mas o espírita tem várias razões para não cometer tal ato, porque nós já sabemos, através do estudo da doutrina espírita, que nós temos uma vida futura, que nós seremos, quanto mais nós formos resignados hoje, mais nós seremos felizes no futuro. Nós sabemos que, abreviando a nossa vida, nós chegaremos a um resultado daquilo que a gente não espera. É um tormento, um verdadeiro tormento para quem se suicida, as consequências de tal ato, porque nós sabemos que esse é o ato maior que nós podemos cometer contra as leis de Deus. Ou seja, nós estamos fugindo de um mal para cair em outro ainda maior, com maior sofrimento. E nós sabemos também que é um obstáculo, quando nós cometemos tal ato, de nós nos reunirmos com aqueles que nós acreditamos encontrar no plano espiritual, que são os nossos entes queridos. Justamente pela prática de tal ato, por questões vibracionais, nós não teremos condições de estar com eles e nos distanciaremos ainda mais desses entes queridos. Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo que, com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O Espiritismo vem nos mostrar, através de testemunhos de espíritos, o que acontece depois que cometo um ato como esses. Os testemunhos são variados. Diversos livros tratam desse tema. Nós falaremos aqui um pouco sobre o livro Memórias de um Suicida, que talvez seja o testemunho mais conhecido de todos, mas temos outros também, que oportunamente nós falaremos aqui. Ninguém pode violar a lei de Deus, isso é fato. A questão 944 do Livro dos Espíritos diz que o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Só Ele, ou seja, só Deus tem o direito de dispor da vida. O livro Céu e Inferno também tem um capítulo, todo ele dedicado aos casos de suicidas, que vem trazer para nós os seus testemunhos no capítulo 5º, que trata da segunda parte. Capítulo 5º trata exatamente dos suicidas. Mas vamos aqui nos ater inicialmente ao caso de Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, que traz com riqueza de detalhes aquilo que aconteceu com ele próprio. Camilo Castelo Branco foi um grande escritor português, que trouxe, através da médium Ivone Pereira, o seu testemunho dentro desse livro. Ele foi acometido por um mal que trouxe a ele uma cegueira, e ele, acreditando que não teria forças para resistir, ele acabou dando um tiro no ouvido aos 65 anos. E aí ele vem trazer para nós, através desse livro, tudo o que aconteceu com ele
depois desse ato, depois dessa tragédia. A consequência de todos os atos tem um ponto em comum. Todos os suicidas têm um ponto em comum, que não escapa a nenhum deles. É o desapontamento. Isso está na questão 957 do Livro dos Espíritos. O desapontamento por acreditar que iria acabar com seus sofrimentos, e todos eles, sem exceção, percebem que não aconteceu isso, que é justamente o contrário, que os sofrimentos que ele tinha acabam sendo ainda maiores depois que se comete tal ato. As cenas do ato em si, ou seja, do modo como a pessoa se mata, é repetida vezes a fio, deixando a pessoa até num estado de semiloucura. A pessoa também sente o cheiro fétido da sua carne em decomposição, em alguns casos, porque ela fica ligada ao espírito, até com que as suas energias vitais, que estavam programadas para um determinado período, acabem cessando. Então, nesse período, ela consegue identificar o seu corpo se decompondo, e ela consegue até sentir esse cheiro de carne, né, se decompondo. Ali é um sofrimento muito grande. É lógico que a duração e a intensidade desse sofrimento vai de acordo com o ato praticado, com os agravantes ou atenuantes de cada caso. Ou seja, cada caso é um caso e devemos levar em conta a situação daquele espírito, a situação de evolução daquele espírito, a situação de conhecimento que aquele espírito tem ao praticar tal ato, não é? Então, isso tem agravantes ou atenuantes. Geralmente, o espírito fica ligado ali ao corpo no cemitério por um bom tempo, sofrendo, indo até o lar, chegando até em casa e não sendo escutado por ninguém. Também isso é uma causa de sofrimento grande. Ela sente gargalhadas dos espíritos que estão ali ao seu redor, que deixam a pessoa realmente atordoada. Camilo diz assim: a fome, a desilusão, a pobreza, a desonra, a doença, a cegueira, qualquer situação, por mais angustiosa que seja sobre a terra, ainda seria excelente condição comparada ao que de melhor se possa atingir pelos desvios do suicídio. Então, qualquer situação, pelo próprio testemunho desse espírito, qualquer situação, por mais grave que seja, é bem melhor do que cometer o ato. O Vale dos Suicidas, que foi até mesmo trazido pela novela de antigamente, A Viagem, ela trouxe uma ideia mais ou menos do que é o Vale dos Suicidas. É um lugar realmente muito difícil até de nos expressar. O próprio espírito Camilo Castelo Branco teve dificuldades de mostrar, de se expressar de como era esse lugar, o que ele encontrou lá, de tão ruim que era. E aí fala, mas por que será que os suicidas são levados a esse lugar? E nós temos uma explicação dada pelos próprios espíritos. Esses vales são como vales para haver uma descompressão, para justamente o espírito conseguir se reabilitar. As energias desse espírito suicida são tão negativas, tão fortes, que, segundo os espíritos dizem, se ele estiver perto de algum espírito encarnado, ele pode fazer com que a pessoa cometa tal ato também, de tanta energia negativa, de tanta vibração negativa que há desequilibrada naquele momento. Então, é preferível que ele fique nesse vale por um tempo para conseguir se reabilitar. Lógico que nós sabemos que o Camilo Castelo Branco foi socorrido, e muito bem socorrido, pelas equipes espirituais que sempre estão a postos, atentando para aqueles que estão no momento adequado de se recompor, de se reabilitar. Não é dizer, graças a Deus, né, que o Espiritismo também nos mostra que as penas não são eternas, como antigamente se falava, especialmente na Igreja Católica, que você vai para o inferno, é por lá mesmo que vai ficar para todos sempre.
Esse sofrimento é passageiro, depois a pessoa consegue se reabilitar e consegue ter forças para uma nova oportunidade aqui na Terra. O maior número de casos, a pessoa se arrepende. Vamos dizer, a maioria de todos se arrependem quando cometem tal ato e percebem lá que Deus não teria abandonado eles, que a resistência necessária para passar por aquela dificuldade seria dada, bastava ele acreditar. Então, o arrependimento é um fato também entre todos eles. E o Evangelho é a nossa defesa, é o nosso refúgio que nós devemos procurar para aceitar essas dificuldades e perceber que tudo aquilo que acontece com a gente tem um motivo. E nós estamos passando, não é um castigo de Deus, mas sim algo que nós mesmos cometemos em determinada época das nossas vidas e hoje nós temos essas dificuldades. Como devemos agir então quando nós percebermos em nosso íntimo alguma sugestão como essas de praticar tal ato? Ou então, como nós podemos agir aqueles que estão ao nosso redor? No nosso caso, quando talvez haja uma sugestão como essa, é importante a gente lembrar, assim como Chico Xavier, que deixava até uma frase assim perto da sua cama, que dizia assim: isso também passa. Então, a identificação de que aquele problema que nós estamos passando, ele um dia irá cessar. E se nós continuarmos firmes, esse momento ruim passa. Assim como os momentos bons vêm e passam, os momentos ruins também passam. É preciso que a gente tenha mais confiança em Deus, mais confiança e fé, resignação realmente, para saber que nós conseguimos transportar montanhas através da nossa fé. E lembrar sempre que Deus não dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, por mais difíceis que possam parecer as situações que venham acontecer conosco, nós teremos plenas condições de superá-las. É só nós segurarmos nas mãos de Jesus e pedirmos forças. Falta nós buscarmos mais um pouco de Deus, mais um pouco de espiritualidade. E identificar que o que será que estou fazendo eu, não culpar as pessoas. Alguma coisa está errada dentro de mim, o que será que está acontecendo para eu estar tendo uma sugestão como essas? Porque nós sabemos que isso é uma brecha que nós mesmos é que abrimos. E fazer uma prece simples, como assim, por exemplo: Senhor, estou numa situação difícil, faça com que eu encontre uma solução para essas minhas dificuldades. É preciso também a gente saber que a espiritualidade está sempre ao nosso redor, sempre nos auxiliando, especialmente tendo um cuidado ainda maior às pessoas que tenham alguma ideia suicida, que já tenham uma vida pregressa, que tenham acometido de tal ato, e a espiritualidade está sempre ali, procurando prevenir para que eles não tentem cair novamente nesta tentação de se suicidar, para que ele possa então enfrentar essas dificuldades. As sugestões da espiritualidade vêm através dos sonhos. Então, a espiritualidade está sempre trabalhando nesses casos de suicidas em potencial. Através do pensamento, eles vêm trazer as suas inspirações, e através dos sonhos, nós somos realmente guiados no plano maior e tendo sempre esse acompanhamento de perto para que não cometamos o mesmo ato novamente. Só que é difícil porque a pessoa, quando está pensando, ela fica com uma ideia fixa e fica meio que impermeável à espiritualidade. E é aí que acomete tal ato,
porque não escuta o que a espiritualidade vem dizer. Aí essa pessoa, tendo essa situação e não escutando a espiritualidade procura alguém da sua família, alguns dos seus amigos, para trazer esse alerta, para que essa pessoa possa auxiliar a este suicida em potencial. Só que a espiritualidade diz para nós assim, que está difícil encontrar alguém que tenha essa disponibilidade, essa disposição de auxiliar, de sorrir, de trazer uma palavra amiga, de encontrar de fato alguma forma de auxiliar aquela pessoa ali ao seu lado que por acaso esteja passando por uma situação difícil e que esteja com essa ideia fixa de se suicidar. Nós podemos identificar as pessoas que tenham algum tipo de transtorno e principalmente a depressão e falar, sugerir um tratamento adequado o mais rápido possível. Então, quando a pessoa ficar com um papo, como eu falei, eu estou pensando em me matar, essa vida não merece, não sei o quê, temos que tomar o cuidado devido e buscar, não achar que aquilo lá ela está fazendo para chamar a atenção, que amanhã tudo se resolve. Não, devemos levar em conta, porque às vezes é perdida uma vida por conta de não escutarmos, por conta de estarmos indiferentes. E a espiritualidade traz uma frase que é bem forte. Eles dizem assim: cada suicida que deixa a terra é um atestado da indiferença que caracteriza o homem comum, de sensibilidade atrofiada, incapaz de perceber a angústia de seu irmão. Então nós estamos num momento que estamos indiferentes à angústia do outro, às dificuldades do outro. Parece que nós não temos tempo mais para observarmos aqueles que estão ao nosso lado. Se houver algum ente querido que tenha, por acaso, cometido um ato como esses, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Recordemos dele sempre pensando nos momentos felizes que tivemos juntos. Nunca através desse ato, dessa tragédia. Enviar mensagens de carinho, enviar vibrações positivas, pensamentos bons, para que ele possa voltar e ter a oportunidade de ascender a Deus, liberar a mágoa do coração, enxergar ele um possível doente da alma, e liberar toda a mágoa, perdoá-lo pelo ato cometido, orar por ele e por todos os suicidas que nós temos aqui em nosso planeta. Dessa forma, nós estaremos contribuindo para o seu refazimento, para que ele possa estar novamente buscando uma outra oportunidade. Minimize o seu sofrimento fazendo bem em memória dele, para que assim ele possa enxergar nós fazendo bem em sua memória. Isso certamente vai minimizar o sofrimento dele. Eu gostaria aqui de trazer um fato, um caso que o Divaldo Franco conta, que até nosso amigo Jair que me lembrou, o suicida do trem, para ver como que toda oração que nós fazemos com sentimento, com força, com vontade, não é perdido. Toda essa oração que nós fazemos então, em prol dos suicidas, das pessoas que estão ao nosso redor, geralmente nunca são perdidas. O suicida do trem é o seguinte: Divaldo leu certa vez no jornal um caso de um suicídio terrível que o impactou grandemente. Um pai de família com 10 filhos, um modesto operário, se jogou na linha férrea e teve seu corpo triturado. E como não deveria deixar de ser, o jornal tratou esse assunto com todo estardalhaço, e aquilo teve um impacto muito grande. Divaldo então resolveu fazer uma oração especial para esse suicida.
O Divaldo tem um costume que é interessante, que ele falou que tem uma cadernetinha que ele marca ali os nomes das pessoas que ele fará preces especiais. E ele dedicava 5 minutos do seu tempo de oração para esse senhor, para esse suicida do trem. E por 14 anos, todos os dias, ele fez essa prece endereçada a esse suicida. E aí, certa vez, depois de 14 anos, Divaldo teve um problema muito terrível e que nesse dia ele não tinha vontade nem de fazer suas orações. Ele tinha vontade de chorar demais. Então, ele ali percebeu a presença de um espírito e que diz assim: Divaldo, por que você está desse jeito? Você hoje não vai fazer sua oração? E aí Divaldo, meu amigo, hoje eu estou numa situação que não estou com condições nem de fazer as minhas orações habituais. Estou com vontade de chorar demais. E contou a sua situação. E aí ele falou também quem era ele. Ele era o suicida do trem, que recebeu essa oração durante 14 anos, que graças ao Divaldo, ele conseguiu se refazer, conseguiu se conscientizar da sua situação e estava ali. A princípio ele dizia, sofreu demais. Ele dizia que escutava o apito do trem sem parar. E aí o trem se aproximava dele e ele sentia seu corpo esmagado. Aí quando ele voltava a tentar respirar de novo, lá vinha o trem novamente, apitando, ele sentia o trem chegando, seu corpo esmagado. Isso inúmeras vezes, por muito, muito tempo. Até que um dia ele começou a escutar alguém que o chamava. E começou a todos os dias escutar alguém chamando de longe. E nisso ele foi se refazendo, foi se conscientizando e percebendo o problema que havia cometido. Ele lembrou-se da sua família, né? Foi para a sua casa, percebeu que a mulher dele estava totalmente com um ódio muito grande dele, porque por ele ter deixado a família do jeito que deixou, eles passaram por muitas dificuldades, por uma dificuldade muito grande. Seu filho ficou preso, uma das suas filhas acabou se prostituindo, então o sentimento ali era de muita raiva. E ele percebeu que a única pessoa que orava por ele era um estranho, era Divaldo. E ele quis saber então quem era Divaldo. E aí a sua mãe, depois, claro, de um bom tempo, né, surgiu a ele e falou: esse é um homem que ora pelos desgraçados. E foi ele que fez com que, através dessa oração ininterrupta durante esses 14 anos, ajudou grandemente esse espírito a se recobrar de si mesmo e a perceber o que havia feito. Que esse problema não era apenas um problema dele, ele acabou trazendo dificuldades para toda a sua família, trazendo uma dificuldade muito grande para os seus filhos. E aí então ele pede a Divaldo: não chore, Divaldo, não chore, porque é através da sua alegria que nós aprendemos a ser alegres também. Deixamos de sofrer um pouquinho. Então, se você sofrer, nós sofreremos juntos. E quem fará a oração por nós? Então esse é um recado dessa mensagem, né, de que a gente pode sempre fazer pelo menos uma oração a todos aqueles que por um motivo que nós desconhecemos tenham praticado esse ato e que estão, nós sabemos, numa situação difícil, que nós podemos ajudá-los através da nossa oração. Tem uma frase aqui para nós finalizarmos, diz assim: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora
aguarda e confia. Muito obrigado a todos. Agora faremos a prece. Essa prece está dentro do livro Parnaso de Além-Túmulo, que alguns já com certeza já devem ter ouvido, e que é muito bonita, e eu resolvi trazê-la aqui para nós. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor.